Cara, deixa eu te falar, um dos maiores aprendizados que eu tive depois que eu me tornei pai. A gente fica aqui no YouTube falando sobre o combate à fraqueza masculina, ou como se tornar um homem mais forte, ou alguma coisa nesse sentido, mas quer saber? Nenhum de nós sabe, na verdade, o que é, assim, nós, caras que estamos aqui no YouTube, eu e todos esses outros caras que estão aqui no entorno meu, a gente não sabe de fato o que é ser forte, de verdade. A não ser, tá rindo, né? Tá rindo. A não ser que aconteça alguma coisa grande na tua vida. Tipo, um filho. Fala, Benjamin. Mostra que tu não é um bebê reborn. Ou um luto, ou dívida, ou uma mãe doente, um pai doente, ou coisas grandes, boas ou ruins, que mudam a tua vida por completo. E ter um filho é uma delas, né? E ter um filho mexe em alguns aspectos muito profundos do homem, principalmente quando é um filho homem e o teu primogênito, né? Isso muda muita coisa. E eu venho refletindo sobre isso há muito tempo. Por exemplo, cara, eu entendi que o custo hoje da minha fraqueza é muito mais caro do que antes de eu ter filho. O custo de uma fraqueza de uma pessoa, o custo de oportunidade, a oportunidade que tu não perde, o sábado e o domingo que tu vai passear e não fica trabalhando, aquelas horas a mais estendidas no teu trabalho que vão te fazer ganhar mais dinheiro, aquele momento que tu deveria estar fazendo o trabalho depois do trabalho, estudando um pouco mais, fazendo um pouco mais, se concentrando ou gastando vida com alguma coisa inútil, lá no TikTok, no Reels ou alguma coisa imbecil, isso tem um custo muito mais caro. Porque a força do homem hoje, ela é aplicada. Força por força é uma estética, né? Força por força é uma aparência, uma imagem. Mas na verdade a força é prática. A força é o potencial que tu tem para construir algo na tua vida. Essa força que é bem diretamente ligada à provisão, ela é relacionada a construir um background, que é um contexto de vida a qual uma pessoa vai criar a sua própria. Ou seja, é o contexto de vida que eu consigo dar para o meu filho, a casa, a comida, a cidade que a gente mora, a segurança, a escola que vai estudar, a comida que come, tudo que se provê. Isso realiza o homem, mas ao mesmo tempo isso bota uma pressão. É por isso que dizem que quando você tem um filho, é mais fácil de se ficar rico porque tu tem uma pressão a mais. É verdade. É a verdade. Mas isso faz com que o custo da fraqueza ela se eleve. Além do mais, não se trata apenas de ser forte por ser forte. No meu caso, não se trata de ser forte, de ser estoico, de ter uma imagem que eu represente alguém que vai ser um mentor para ti aqui na internet. Se trata de ser exemplo. E ser exemplo é muito mais pesado do que simplesmente ser forte. Se trata, cara, de entender que tu não é o melhor por ser melhor. É o melhor para servir de exemplo, é o melhor para criar background. Background que eu digo é uma plataforma a qual uma pessoa vai construir a vida dela em cima dessa plataforma. É o contexto de vida, né? A casa, o quarto, a comida, a escola, a cidade que mora, se a família é estável ou não, se o pai se dá bem com a mãe, se o pai ama a mãe ama o pai, e o filho enxergando tudo isso. É o contexto familiar no geral, isso é super importante. O que me faz a perceber que talvez a maior covardia de um homem, presta bem atenção no que eu vou te falar, cara, a maior covardia de um homem, o momento de maior fracasso da vida dele, é o fato de fazer com que o filho herde os teus fracassos. Eu acho que isso pesa, né? E só vai entender quem é pai. E talvez só vai entender quem é pai de menino. Então, se tu é pai, deixa nos comentários aqui que opinião eu consigo te entender. Se tu ainda não é pai, ainda é um cara mais novo, aí tu me diz assim, não, Copini, eu tô te ouvindo, mas eu ainda não tô vivendo isso. Fazer com que o filho herde a tua fraqueza. Isso deve ser extremamente pesado, né? Porque tu não conseguiu, falhou em ser um exemplo, que é praticamente uma das únicas missões que tu tinha. Tu falhou em ser um exemplo bom. Tu falhou em ser um homem forte e admirado pelo teu próprio filho, que não vai querer ser como tu. Tipo aquele pai bêbado que não deixou um bom exemplo. Agora vamos voltar na tua família. Vamos falar um pouco da tua família. Como é que foi? Teu pai foi um bom exemplo para ti?
Que experiências tu teve boas com ele? Que lembrança ficou agora que tu é adulto? Se já saiu da casa deles? Que lembranças ficou? Como é que o teu pai era? Talvez ele era um viciado em apostas, viciado em alguma substância, era alcoólatra, foi ausente. Como é que foi essa situação? Então, é esse o exemplo do que eu tô querendo falar. De tu ser aquele cara, não, meu pai fez o que podia. Ele foi bom, é uma pessoa admirável e ele fez o que podia. Pode ter certeza que isso é uma situação onde o homem se realiza. É uma situação onde o homem, ele meio que fala, bah, missão cumprida. Pelo menos até aqui. Aí o foco é envelhecer bem, né? Aí talvez ser um bom avô. Mas é muito importante tu ter esse norte na tua vida. De que não é mais sobre você. É sobre outra pessoa. Ao mesmo tempo, não pode deixar de ser sobre você. Ter um filho é como tirar o peso das tuas próprias costas, o peso do teu próprio ego. Antes era tudo sobre você. A força era sobre você, a imagem é sobre você, o dinheiro era sobre você, as roupas, tudo na tua vida era sobre você. Isso, de alguma forma, parece que é bom, parece que é o teu instinto te fazendo viver a vida de uma forma mais bem aproveitada, mas não. É só uma forma de deixá-la mais pesada. Porque um dos pesos mais pesados é o peso do ego. E justamente, voltando novamente ao assunto da morte do ego, o filho nascendo é o ego diluindo. É o mundo, a natureza humana instintiva dizendo que nem tudo trata-se de você. Agora é sobre o outro. E quando eu te falo isso, parece que tu perde a tua importância, né? Parece que tudo fica menos importante pra ti. E, na verdade, isso é um alívio, de certa forma. De qualquer forma, a maior virada de chave na vida... Eu vou ter que encerrar o vídeo porque ele tá começando a chorar aqui. A maior virada de chave na vida é quando tu entende que a tua criação de força não é sobre você. É sobre deixar um legado. Não é uma vaidade, é sobre um legado. Nós vamos ter que encerrar o vídeo por aqui. Deixa o Icopini tá aqui e ouve.